e fez lembrar o propósito que Deus, quando nos chamou, né, para unir essa juventude, fazer a união de jovens e adolescentes da Mangabeira. E uma frase que a Juliana falou ontem na mensagem, e vai ser o tema da nossa mensagem hoje. Amém? Você permite, Juliana? A Juliana, Deus usando a Juliana ontem maravilhosamente. E ela falou que sem perdão, né, a gente atrasa o nosso propósito. Quando você não libera perdão, você atrasa o propósito de Deus na sua vida, né? E esse é o tema da mensagem que nós vamos ministrar aqui rapidamente hoje, sobre perdão, para que possa haver união no meio dessa juventude, para que Deus venha operar, para que Deus venha derramar o seu Espírito Santo sobre esta casa. Nós precisamos estar unidos em um só propósito, em um só amor, em uma só comunhão. Nós não podemos estar rancorosos, com raiva de algum irmão, olhando com cara feia para um colega seu, um jovem que é seu irmão. Por isso que hoje nós não apresentamos os conjuntos, né, individuais, porque a partir desse mês, todos os cultos do segunda a quarta-feira do mês, né, de cada mês, será o culto da união de jovens e adolescentes da igreja de Mangabeira. Então não haverá apresentação, porque você é filho dessa casa, né? Então a gente não precisa apresentar os líderes, porque eles já são daqui. Eles estão servindo lá na congregação, mas eles já são daqui. Eles pertencem, porque quando eu vou na casa da minha mãe, ela não me apresenta, porque eu estou na casa da minha mãe. Então a gente está na casa, na igreja mãe, né? Na casa do Pai. E na casa do Pai a gente não precisa ser apresentado. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 45, versículo 7 e 8. Quando você não libera perdão, você atrasa o propósito que Deus tem na sua vida. Viu? Essa ficou latejando no meu coração, até ardendo. Até hoje, essa palavra. A gente precisa se desprender, né? A Bíblia diz que se você sabe, se tem um irmão seu, alguém, ou inimigo, ou irmão, seja quem for, que tem algo contra você, o que devemos fazer? Hein? Fala? Perdoá-lo, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Ir até ele. Mas foi ele que me machucou, foi ela que me ofendeu. Mas nós devemos, se nós sabemos, temos conhecimento que alguém tem uma mágoa contra nós, nós devemos sair e ir até ele ou ela e pedir perdão. Desculpa, né? Me perdoe pelo algo que eu não fiz, mas essa é o chamado que Deus tem. Se você quer viver o propósito de Deus, quem quer viver o propósito que Deus te chamou nesta terra? Todos nós queremos, mas tem muitos que não estão vivendo o propósito de Deus ainda, porque não liberam perdão. E por não liberar o perdão, Deus não opera ainda. Deus não derrama a sua unção, Deus não derrama poder. Porque a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, Deus derramou o poder só depois que eles estavam unidos em um só propósito. Eles estavam unidos, perseverantes em oração, no partir do pão, mas eles estavam todos em um só pensamento. E ali Deus derramou o seu Espírito Santo. Então, se você quer que Deus te encha, derrame o poder. Se você vem para a igreja e não sente nada, é porque tem algo ainda que te impede de você sentir a presença do Senhor. Amém? Todos acharam? Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos usar nesta noite,
Pai querido, que o Senhor venha derramar o teu bálsamo, Senhor, e que nós venhamos conseguir nesta noite, Pai querido, nos desprender, Pai, de tudo aquilo que te impede o Senhor de operar em nossas vidas, Pai querido. Que nós venhamos nesta noite conseguir liberar, perdoar, Pai querido, para que nós possamos cumprir o teu propósito em nossas vidas, Pai querido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse capítulo fala sobre um momento marcante na vida de José. Aqui, nesses 2 versículos que nós lemos nesta noite, José, ele acaba de entender por que ele tinha passado por todo o sofrimento que ele passou. Porque ele tinha sido rejeitado por seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna, depois ele é vendido para uma terra estranha, e ele não entendia, porque ele era um servo bom, ele era um filho bom, e a Bíblia diz que José era o preferido do pai dele, da casa dele. Então quer dizer que ele não era um filho desobediente, ele era um filho obediente, um filho que se preocupava com o seu pai, em obedecer, em servir ao seu pai. Mas quando ele é vendido e lançado para uma terra estranha, ele não entendeu. Mas nós precisamos entender que para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem que passar pelo processo. Não há propósito sem processo. E tudo isso faz parte do processo que Deus tem nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, né? Você talvez esteja passando por lutas, dificuldades, perseguições. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua família. Mas você precisa entender que existe um propósito de Deus para tudo na sua vida. E tudo isso faz parte do processo que Deus está te moldando para você viver o propósito. Porque não há propósito sem processo. Nós precisamos passar por todo o processo. Porque para que José pudesse ser governador do Egito, Deus não ia colocar ele lá de qualquer forma. Mas Deus precisou moldá-lo, né? Ele precisou passar por situações que fizeram ele ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos passar pelo processo. E José então ele é levado à casa de Potifar. Ele é tentado, ele é perseguido, mais uma vez é lançado numa cadeia. E lá na cadeia Deus é com ele. Mas ele não tinha entendido ainda por quê. Porque imagina você ser rejeitado pela sua família, ser rejeitado pelos seus irmãos, e você ainda está ali, servindo ao Senhor, sem murmurar, sem reclamar. Não é fácil. Se ponha no lugar de José. Talvez você também já esteja passando por isso e não entenda ainda o que Deus quer fazer com você. Mas tudo tem um propósito de Deus, porque nada é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali José, a Bíblia fala, estou correndo um pouco porque nós temos uma outra programação, mas eu quero ser bem objetivo e que vocês saiam nessa noite entendendo que não há, tudo que nós passamos faz parte do processo do Senhor em nossas vidas. E José ele é levado até Faraó, depois que ele sai da prisão, né, ele é tirado da prisão e é levado para Faraó. E ali Faraó, ele reconhece José, estava sendo perturbado com sonhos, vocês sabem muito bem a história. E José, ele interpreta aqueles sonhos e traz, né, uma solução. Deus dá a José uma solução para que aquele povo escapasse daqueles anos de escassez que teriam. Tudo isso, né, esses anos de escassez que o povo do Egito ia enfrentar, não era só o povo do Egito, era toda a terra daquela região. Então quer dizer que a família de José também passaria fome, e a ponto de eles morrer. Judá, quando ainda roga seu pai, no capítulo anterior, fala: pai, se nós não formos, porque Jacó não queria liberar Benjamim para ir encontrar com José. E ali José, né, Judá fala: pai, se ele não for, nós vamos morrer de fome, porque a fome é grande, não tem não tem comida, não tem trigo, não tem nada para a gente comer, a gente precisa ir. E José, depois que ele perdoa os seus irmãos, né, quando eles tiveram aquele encontro, vocês sabem a história,
O objetivo não é contar a história, mas é vocês entender que depois que ele liberou o perdão naquele momento, que ele chega para os seus irmãos e olha para eles, e ele pode, como um governador, tinha todo o poder, tinha toda a autoridade. Eles poderiam ter mandado prender, matar os seus irmãos, mas José, ele entende que tudo que ele passou foi para que ele fosse usado para trazer o escape para a sua família. Então tudo que você está passando, todo o processo que você está enfrentando, é porque Deus quer te usar para você ser um canal para trazer o escape para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não esteja entendendo aquilo que você está passando, mas entenda uma coisa, que o processo que você está passando é para que haja prosperidade na tua casa, para que haja bênçãos na tua casa, é para que a tua descendência não passe fome. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupa, passa o processo, passa pelo processo sem murmurar, mas passa cantando, porque lá na frente, quando tudo passar e você liberar perdão, porque não é fácil. Imagina você, a Juliana ministrando ontem isso aqui, e rapaz, se fosse comigo, eu acho que eu não tinha perdoado não, né? Porque, meus irmãos, juventude da casa do Senhor, você perdoar alguém que te vendeu, que te trocou por dinheiro, e você foi arrancado daquilo que você mais gosta, foi afastado de tudo aquilo que você tinha por precioso, e você é levado para uma terra estranha para sofrer lá, distante de tudo. Passou por uma prisão, por cadeia, tudo porque os seus irmãos te rejeitaram. E agora você, como um grande homem de Deus ali, você como um governador, você tem o poder de escolher o destino daquelas pessoas. E José, no canto de ele tratar o mal com o mal, José olha diferente. E José não se consegue conter. Quando ele vê o seu irmão, ele libera perdão. E há um grande pranto naquele momento, que até Faraó, a casa de Faraó que era do lado, ouviu o pranto daqueles os homens, porque aquilo foi sincero. Então quando há sinceridade no nosso coração, e aí José depois ele fala, esses 2 versículos que a gente leu, agora eu entendo, né, porque eu passei por tudo aquilo, por todo aquele processo, eu passei por tudo aquilo para que a minha família pudesse escapar, porque ele já estava com 3 anos de sofrimento, e teria mais 5 anos, eu acho, 5 anos ainda para frente, eles teriam ainda 5 anos de escassez, e ali José cuida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para a gente ficar em pé nesta noite e a gente fazer um momento nesse tempinho que nos resta, porque quando for 8h30 a gente vai fazer o segundo momento do culto. A gente vai orar, encerrar aqui essa primeira parte e a gente vai iniciar a outra parte, que é o culto, né, da gratidão. Alguns jovens têm algumas homenagens para fazer, né, para Marília e para o Mimi, né, então vão se preparando aí. Mas agora se conecta aqui com o céu, certo? Ontem o Senhor bradou no meu coração isso, e eu quero replicar isso aqui para toda a juventude. Se você tem algo contra o seu irmão, contra alguém nesta igreja que está aqui e que não está, mas está em outro local, está na internet, porque nós estamos sendo assistidos, está transmitido pelo nosso canal do YouTube, né, pelo TikTok aqui do Mimi, né, que Deus abençoe nossos amigos que estão nos assistindo. Libere perdão para que você possa viver o propósito. Eu queria convidar para vocês sair dos seus locais, vir aqui para frente, certo? E vá até alguém que você tem algo contra ele, e vai agora nesse momento e libera perdão. E se desprenda daquilo que está te prendendo, porque se você quer viver o propósito de Deus, você precisa abrir mão desse rancor. Você precisa abrir mão daquilo que está te travando. Sai do teu lugar, todo mundo, vamos aqui. Jovens, estão ouvindo? Todo mundo, né? Vamos aqui para frente, viu? Então se você tem algo, cuidado só com a câmera aí, ó. Se você tem algo contra alguém e você sabe que tem alguém que impede, que tem algo contra você, nós vamos estar louvando ao Senhor um hino. Tiago, vem cá, Tiago.
O Thiago vai estar louvando ao Senhor com o hino. Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, você vai sair do seu lugar e vai falar com alguém que você sabe que te magoou, te machucou, e libera perdão, se desprende, viu? E deixa Deus te usar, porque quem quer ser cheio do Espírito Santo? É promessa de Deus que todos sejam cheios, que toda a casa seja cheia. Mas para você ser cheio, você precisa se desprender daquilo que está impedindo o Senhor de te usar. Se esvazia daquilo que te impede. Louvado seja o nome do Senhor. Cante comigo nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão, o controle ainda está. Bem forte. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Por mais sabe por quê? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você crê, canta bem forte. Você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor. E se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, se você quer ser cheio da unção de Deus, você precisa se desprender daquilo que te prende. Deixa a vergonha de lado, deixa a timidez de lado, deixa aquilo que está te travando. Dá lugar ao Espírito Santo, porque Ele quer te encher, Ele quer te usar. Saiu do seu lugar. Você já foi, já? Você já abraçou? Já abraçou? Já foi? Sai do seu lugar e vai. Tem jovens aqui no nosso meio que ainda não tem relacionamento com os jovens do campo.
Porque a gente, baixinho, que a gente quando está, né, com nossos amigos, a gente só abraça os nossos amigos, a gente só fala com nossos amigos. Mas eu te desafio a deixar a timidez de lado. E vocês, jovens da sede, vocês, jovens do Maringá, vocês, jovens da Vila Nova, da Encantada, se misturem, sai de perto dos teus amigos e vai agora conhecer novas pessoas. Vai ministrar na vida de um jovem que é o seu co-irmão da sua congregação. Ministra na vida dele, profetiza, lança bênção sobre a vida deles. Saia da sua zona de conforto, porque o Senhor quer operar no nosso meio, mas a gente precisa se desprender. Aleluia. Cante bem forte. Se alguém no nosso meio que está distanciado dos caminhos do Senhor, se está afastado, e nessa noite o Espírito Santo bradou no seu coração, eu te convido nesta noite para se reconciliar, para voltar para os caminhos do Senhor nesta noite. E se você que é jovem, está na casa do Senhor, mas não tem sentido a presença do Senhor, nesta noite o Senhor, Ele quer te dar um renovo. Ele quer te usar, Ele quer te encher, porque o Senhor quer que você viva o propósito dEle nesta terra, e Ele quer que você viva o seu propósito, e Ele quer te encher, te dar unção, te dar graça, para que você possa viver o seu propósito. E se você é um jovem que também não é crente, que não fez a sua confissão ao Senhor, está no nosso meio, que quer aceitar a Cristo nesta noite, vem aqui na frente, levanta a sua mão, que nós vamos orar por você. Eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito que eu não vou pagar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. O Senhor ainda tem algo para fazer nesta noite, e Deus ainda quer salvar. Tem salvação aqui nesta noite, e eu queria que você me ajudasse na intercessão, porque está tendo uma batalha espiritual aqui, e Deus, Ele quer salvar uma vida, né? Deus, Ele quer salvar, e a gente precisa interceder para que Deus quebre as barreiras e Deus venha salvar, porque há salvação nesta casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se liga com o céu, intercede, porque o Senhor, Ele quer usar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo. Além dos reis, consagro tudo o que sou.
cantados louvores transborda o meu coração. Diga, a minha vida eu entrego. Com todo meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador. Com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser. Com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai querido, que o Senhor se fez, Pai, presente em nossas vidas, Senhor. Pai, trabalha em nossos corações, meu Senhor, que o Senhor venha quebrantar cada dia mais, Pai querido, que nós venhamos estar unidos, Senhor Jesus, em um só propósito, Pai querido, para que nós possamos, Pai, ser cheios da Tua glória, Senhor Jesus. Pai, aquele jovem, Senhor Jesus, que ainda não conseguiu, Pai, se desprender do rancor, Senhor Jesus, porque ainda dói, Pai querido, mas Espírito Santo, vai até ele, Senhor, e faz, Pai querido, com que ele libere, Senhor Jesus, perdão. Pai querido, que ele se desprenda de tudo aquilo que está, Pai querido, impedindo, Senhor, dele sentir a Tua presença, a Tua glória, Pai querido, porque só há, Pai querido, salvação, Senhor, só há perdão no céu, se houver perdão na terra, Pai querido. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos, meu Deus, a Ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos começar a segunda parte aqui do culto. Louvado seja o nome do Senhor.